Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça e a misericórdia do nosso grandioso Deus. Nessa manhã vamos meditar nos provérbios da palavra de Deus e hoje em Provérbios 23, verso de 10 a 18. Mas antes de desenvolvermos essa porção de provérbios, vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado pelo privilégio de acordarmos e termos o privilégio de ouvirmos e aprendermos as instruções da Tua Palavra. Que ela adentre aos nossos corações e faça as mudanças necessárias para que a gente possa agradar o Senhor em tudo que viermos a fazer. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Provérbios, começando com os versículos 10 e 11, nos ordena, ou melhor, condena quem remove marcos de limite de terras para roubar propriedades, especialmente de órfãos. Diz assim: não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você, ele lutará contra você para defendê-los. Salomão, ao escrever esse provérbio, ele não estava preocupado com o conflito entre as nações, com exércitos armados, mas com abuso de exploração dos pobres incapazes. E a preocupação era de defender esses. Pelo que ele diz, não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. Na verdade, ele já havia batido nessa tecla lá em Provérbios 22, 28. E a insistência de Salomão é mostrar a recorrência desse pecado no meio do povo de Israel, no meio da sociedade. Esse foi um problema sério para Israel, pelo que muitos profetas, depois do rei Salomão, alertaram o povo a respeito do desagrado de Deus com relação a esse tipo de injustiça de Israel. A ira de Deus estava sendo derramada contra Israel por conta de Israel, ao invés de promover justiça para as pessoas indefesas, estava criando motivos de choro e gemidos, como diz Isaías 5:7. Para que o ensino não passe em branco, Salomão oferece a razão pelo qual ele deveria ser aprendido e praticado, explicando que o Senhor pune os injustos que exploram os indefesos. Quando o texto diz que Deus é quem defende os direitos deles. Deus é o resgatador. Por isso, a lição dupla se dirige em primeiro lugar àqueles que desejam tomar aquilo que é direito dos fracos, desencorajando-os a prosseguir com seus planos. E em segundo, aos aflitos, para que esperem em Deus por sua justiça. Entretanto, a melhor justificação que os homens podem esperar e desejar é aquela promovida por Jesus Cristo, o resgatador daqueles que nele creem. Busque-o e Jesus o protegerá. O verso 12 diz, na verdade, os versos 12, 13 e 14 mostram a importância da instrução e da disciplina. O conselho aqui é se dedicar ao conhecimento e à correção. E o verso 12 diz, dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Aqui Salomão dá um conselho curto, mas poderoso, que começa dizendo, dedique à disciplina o seu coração. Em outras palavras, controle o seu coração, para que ele não mude em todo o corpo, conforme seus impulsos, mas de acordo com valores superiores que são nele estabelecidos e mantidos por meio da disciplina constante.
Não deixe desorganizado o seu coração, porque vai exteriorizar no seu corpo. E você vai ter sérias atitudes comprometedoras em sua vida. Isso quer dizer, né? Melhor ainda dizendo, mantenha uma disposição interior que é moldada pelo ensino da palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo, fazendo com que você não deseje as coisas do velho homem, nem seja conduzido por impulsos pecaminosos. Diga-se de passagem, não é uma tarefa muito fácil, não é verdade? O conselho continua acrescentando a orientação de dedicar os ouvidos às palavras que dão conhecimento. Além de colocar em disciplina o seu coração, coloque os seus ouvidos atentos às palavras que dão conhecimento. Se o primeiro aborda uma disposição interior, o segundo aponta para uma ação prática, que faz com que o sábio busque todos os dias aprender mais de Deus a fim de servi-lo. Amados, nós não devemos inventar modos de servir e obedecer ao Senhor. Apenas devemos seguir as ordens registradas na sua palavra, pois é o mestre que define o trabalho e não o discípulo. É por isso que o sábio, de coração transformado, enche a sua mente da palavra de Deus, para que os seus membros pratiquem o que Deus deseja. Resumindo, um verdadeiro servo de Deus busca em sua vida a dedicação e o empenho de servir a Deus. Portanto, olhe para o espelho e se pergunte: a que você tem mais se dedicado em sua vida? A resposta automaticamente lhe mostrará o que precisa ser mudado para que você seja um instrumento na obra do Redentor. O verso 13 e 14 mostra a disciplina que, às vezes chamada na Bíblia de vara. É um ato de amor e proteção que educa a criança e a livra de caminhos destrutivos. Os dois versículos 13 e 14 assim diz: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Temos vivido nesses últimos dias, ou melhor, temos visto nesses últimos dias, jovens praticando todo tipo de barbaridade na sociedade, guiando em alta velocidade nas ruas e proporcionando acidentes fatais, mortes de pessoas inocentes, estupros coletivos, violência contra moradores de rua e aí vai. O estranho é que esses jovens são filhos de famílias ricas e muitas vezes influentes na sociedade onde vivem. Com todos os recursos que lhes possibilitam a melhor educação que o dinheiro pode pagar, eles não foram ensinados a respeito dos valores mais básicos da vida. Respeitar o seu semelhante. Infelizmente, uma parcela considerável dos jovens de hoje crescem sem receberem a educação que quase todos os jovens receberam há poucas décadas atrás. Isso tem a ver com as filosofias modernas de educação que temos visto na sociedade atual. Quanto à Bíblia, ela diz: não evite disciplinar a criança, não retire o castigar com vara. Muito sábio essa instrução, muito sábia essa instrução, pois visa a correção por meios da sensação que ela produz, ao mesmo tempo que preserva a integridade física da criança, já que ela não morrerá ao ser corrigido com vara. Ela vai mostrar o caminho correto para a criança. Deve-se notar
que o texto não encoraja nem um pouco qualquer tipo de tortura ou de espancamento. Mas de modo algum, Salomão imagina uma criança bem educada e preparada para a vida sem ser corrigida pelos pais. Se a vara não mata o menino que é disciplinado, há certamente outras coisas que podem levá-lo à morte. Por isso ele prossegue: castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Isso quer dizer que a correção do menino lhe dá bases que o guiarão por caminhos seguros no futuro e o ensinarão a evitar perigos e consequências que qualquer pai ou mãe de bom senso jamais desejaria para os filhos. Para o horror da tola psicologia moderna, que tem sacrificado a vida de jovens em cima de pilares bambos, o rei sábio ensina que o uso da vara corretiva, além de não matar a criança, evita que ela morra por causa de decisões tolas e rebeldes. Em outras palavras, os pais que obedecem a Deus e corrigem seus filhos com amor, além de não os prejudicar em nada, evitam que elas sofram no futuro, mas sejam pessoas felizes, sábias e com famílias tementes ao Senhor. Então, decida logo qual é a receita que você quer seguir: a da psicologia moderna ou do sábio Deus? Eu já decidi. Provérbios 23, 15 e 16, esses versículos nos mostram a alegria da sabedoria. Pais se alegram e sentem orgulho quando os filhos vivem com sabedoria, discernimento e falam o que é reto. Diz assim: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Se os versículos anteriores, 13 e 14, trazem conselhos aos pais no sentido de educarem seus filhos com a vara, esses dois versículos 15 e 16 é dirigido aos filhos, informando-lhes a respeito do efeito de serem bons alunos na escola da vida. Na verdade, encabeçando a lista de ouvintes está a própria casa do escritor, pelo que ele inicia o texto se dirigindo ao seu filho: meu filho. A ele Salomão diz que se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Está claramente implícito que todos os pais compartilham com Salomão a alegria de ver seus filhos aprender aquilo que ensinam a eles e verem eles se tornarem sábios e preparados para o que vem pela frente. Desde o início do livro, Salomão tem se dirigido ao filho a fim de lhe instruir sobre a palavra de Deus e sobre o modo sábio e justo de viver. Agora ele expõe o resultado de um filho se tornar um aluno da sabedoria do Senhor. O que o escritor revela a todos os filhos é o fato de seus lábios falarem com retidão. A fala reta está diretamente ligada ao coração sábio, que frutificou na criança, no menino ou na menina, que foram instruídos e corrigidos por seus pais. O efeito positivo que isso produz é grande alegria. Naqueles que se esforçaram na educação dos filhos, esse resultado não pode ser menosprezado de modo algum. Por isso, a mensagem aos filhos é: aprendam logo a lição. Aprendam cada detalhe. Ponham em prática tudo o que aprenderam. Obedeçam a Deus em cada momento de sua vida. O filho sábio fará tudo isso e sua vitória se expandirá aos seus familiares
e amigos. Mas, se insistir em ser tolo, tudo o que fizer produzirá tristeza aos seus pais e aos seus ao redor. Você quer ser motivo de alegria ou de tristeza para os seus pais? O verso 17 e 18, os versículos aqui apresentam a confiança em Deus e a esperança nele. O alerta é: não tenha inveja das pessoas que prosperam pecando. Diz assim: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. A tentação de invejar pessoas que têm dinheiro, fama, influência e admiração não é pequena. Para introduzir o assunto, Salomão diz: não inveje os pecadores em seu coração. Uma pessoa pode ser consumida pela inveja, deixando de viver sua vida como deveria, quando esse sentimento aprofunda em seu coração. Em um caso assim, mesmo as mais simples bênçãos não são suficientes para o invejoso. Ele não vive com o que tem, mas vive lamentando com o que não tem. A esses, Salomão diz que melhor será que tema sempre ao Senhor. Primeiro, contendo os impulsos e desejos pecaminosos por temor a Deus. E depois, cultivando gratidão pelo que a graça divina tem providenciado em sua vida a cada dia. Se a inveja é tão ruim, ter inveja de um ímpio é pior ainda. Por quê? Porque então o crente iria ser levado por um sentimento como esse, de invejar o ímpio? A resposta é algo que transcende o simples desejo de possuir bens. É a sensação de segurança baseada na possibilidade de controlar as circunstâncias, algo para o qual o dinheiro é fundamental. Mas quem disse que o servo de Deus tem de controlar tudo? Em lugar disso, o escritor lhe orienta: tema sempre ao Senhor. Se isso for feito, o rei sábio diz que certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ele tira o dinheiro como um agente de garantia do bem-estar e da segurança dos servos de Deus e coloca o próprio Senhor como provedor e protetor em tudo. Portanto, seja grato por tudo que Deus lhe deu, pelo sustento diário, lembrando que seu futuro é ao lado do trono celeste, no céu, enquanto o futuro dos ímpios é no inferno. Lembre-se disso. Que Deus nos ajude a lembrar desses ensinos preciosos em cada momento de nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essas verdades que o Senhor nos apresenta. A sabedoria em instruir nossos filhos, a sabedoria em buscar o conhecimento para as nossas vidas, que está fundamentado na Tua Palavra, que está no ensino para uma criança através da orientação da Tua Palavra e muitas vezes através da vara, que o faz lembrar daquilo que ele aprendeu e a desobediência fez com que ele sentisse na própria pele. Nos ajude a não nos amoldarmos nos ensinamentos desse mundo, na sabedoria desse mundo que é fútil, mas que busquemos aprender e desenvolver na criação dos nossos filhos e na nossa família o ensino fundamentado na Tua Palavra, porque ela nos dá vida e assim proporciona aos nossos filhos e em nossas vidas um futuro que venha honrar e glorificar o Seu santo nome. Que essa seja que seja uma verdade em nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus os abençoe. Nós nos vemos no final de semana, lembrando que nesse domingo teremos batismo. Um grande abraço, um beijo no seu coração.